Em nome do Pai, em nome de Patris, et Filii, et Spiritui Sancti. Amém. Então hoje fazemos essa comemoração de São Paulo. Prefiro dizer assim é que esses dois apóstolos, como dizíamos ontem, colunas da Igreja Romana, que é mãe de todas as igrejas espalhadas pelo orbe, especialmente nesse patriarcado latino, enfim. Mas, claro que ontem sobressai a figura de Pedro. Inclusive, a celebração é feita lá na própria Basílica de São Pedro. E hoje, então, a igreja, nessa forma de Pio V, a igreja celebra esta memória de São Paulo, porque os dois apóstolos estão aí lado a lado, nesta grande luta pela construção e pelo sustento da Santa Igreja em Roma, no mundo e por todo o tempo. E Paulo, com certeza, é um grande exemplo para nós, de um grande lutador. Veja, de perseguidor da igreja, tornou-se o seu mais destacado pregador, difusor. Uma grande coluna realmente desta igreja. Hoje, exatamente o que nos falta são esses pastores. Quer dizer, hoje praticamente estamos sem pastores. A igreja está abandonada. A grei, as ovelhas estão abandonadas. Seria preciso realmente a conversão destes mesmos pastores. Isso eu estou pensando, que hoje nós devíamos elevar fortemente a nossa oração a Deus e a São Paulo, pedindo que venha socorrer a Igreja de Deus por uma conversão profunda, verdadeira. Bom, até Bento XVI, ainda tem chance. Dizia, enquanto há vida, há esperança. Enquanto Bento XVI vive, ainda podíamos guardar a esperança de que ele, se não abre a boca a reconhecer e a dizer, ao menos escreva e faça publicar post-mortem, uma coisa meio duvidosa, em todo caso. Mas os cardeais, os bispos, os sacerdotes, que algum se acorde, se dê conta daquilo que está acontecendo no mundo, na igreja. O que é necessário, queridos? Claro que é necessário muita coragem para romper, assim, positivamente, com esta aparência de igreja. Vejam, queridos, no Vaticano, em Francisco e nos seus asseclas, nos seus seguidores, nós não temos mais do que uma casca externa de religião e de igreja católica. Não há mais do que um título de papa, não há mais do que um bom evangelho, catecismo, direito canônico,
Isso tudo já não passa de casca, porque a fé não é mais a fé apostólica. Não é mais a fé que Pedro, Paulo pregaram. Os costumes da igreja estão completamente alterados. Totalmente alterados. Então nós temos só uma casca de religião. É aquilo que nós chamamos de a contra-religião. Mas eu entendo, eu compreendo que é preciso coragem para a gente poder romper com essa estrutura. Com essa estrutura que está aí. A gente fica sem igreja para celebrar. A gente fica sem colegas, sem um aqui, outro acolá. A gente fica sem fiéis. A gente fica até sem fiéis. Fica sem fiéis. Então, mas é preciso que algum cardeal, algum bispo tome-se de coragem. Tome-se de coragem. Agora, para tomar-se desta coragem, é preciso, em primeiro lugar, conhecer o tempo que vivemos. Quanto isto é necessário. Realmente entender que estamos numa virada histórica, que nós chamamos aí o fim dos tempos. Estamos no fim dos tempos. E como toda a guinada da história, aí há a confusão, há desentendimento, há desconhecimento. Estamos indo para um novo, para um diferente. E esse novo é Deus que vai nos trazer. Não vai sair das nossas mãos. Essa guinada é uma guinada definitiva. Como jamais deu a igreja e a humanidade. Mas é preciso sair agora aí atrás dos sinais que nos mostram que nós estamos no fim dos tempos. Quer dizer, um dos grandes sinais é exatamente a criação do Estado de Israel, em 1948. Seguindo as Sagradas Escrituras, ali começa o fim dos tempos. Então, tem que estudar isso. Tem que ver quanto isso é verdadeiro nas Sagradas Escrituras. Depois é preciso ver o que acontece na igreja e no mundo. Não se trata só de uma mudança de valores. Tem bispos, padres, gente muito intelectual, diz, não, a igreja está se adaptando a valores, é só uma mudança. Não se trata só de uma mudança, de uma transformação. Mas se trata verdadeiramente de um radical aniquilamento de tudo aquilo que respire Igreja Católica. Alguém vai falar da tradição cristã judaica. E vai colocar sobre esse conceito de tradição cristã judaica. Já eu prefiro ser realmente direto, no sentido de acusar que aquilo que se faz e que se persegue é a Santa Igreja de Deus. Porque o resto tudo vai ir e aceitar e se colocar aí nessa mudança, nessa transformação, como se fosse apenas uma guinada cultural que a humanidade estivesse dando. E só verdadeiramente aquilo que nós chamamos a igreja remanente, isto é, os poucos fiéis,
estamos agora convidando insistentemente a algum cardeal, a algum bispo a virem conosco, onde permanecer fiéis, verdadeiramente continuar sendo Igreja Católica. Esses que Francisco e seus asseclas chamam de fundamentalistas, e que se põem a perseguir. Vejam, a grande perseguição já acontece. Não precisa esperar que nos matem. Não. Já nos expulsaram das igrejas. Nos expulsarão ainda mais. Já nos querem matar a fé, a religião. Este é o ponto. Essa é a grande perseguição. Cortar-nos. Vamos olhar a Evangelii Gaudium de Francisco. Vão cortar-nos completamente qualquer liame, qualquer ligação com a fé católica e apostólica, assim como nós recebemos dos apóstolos. Cortar completamente. Essa é a grande perseguição, a perseguição à nossa fé. Então, olhar os sinais dos tempos, na igreja e no mundo. E sobre tudo isto, vendo como a igreja está assumindo aquilo que nós chamamos a igreja a agenda da nova ordem mundial. O discurso, as palavras são as mesmas, as mesmíssimas. Tudo vai no mesmo sentido, tanto o discurso desta contra-igreja, quanto a da ONU, a das nações que apostataram, todas elas. E esse é um outro grande sinal do fim dos tempos. As nações hoje não são mais cristãs, não são mais católicas. E assumem esta agenda da nova ordem mundial. O que faz causar muita espécie, realmente terror, e treme o mundo quando toda uma população, dizíamos, como aquela da Inglaterra, de repente parece dar um contra esta globalização da agenda da nova ordem mundial. Então, não entende, e vai se explicar isto, seja pelo medo de sustentar economicamente países mais pobres, seja pelo medo da invasão muçulmana, e seja pela conversão à mentalidade e à fé católica que desde Bento XVI houve na Inglaterra. Então, isso causa realmente uma dificuldade muito grande. Mas é vendo todo este contexto, que alguém pode dizer, mas o que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui? Penso que há algo mais que deve ser visto. E eu diria que realmente que é a profecia. É preciso examinar as profecias. Algumas delas nós já examinamos. E, em primeiro lugar, com certeza, a grande profecia é aquela que está na palavra de Deus, na revelação pública. Assim como tem a Santa Igreja, por exemplo, as Sagradas Escrituras. Mas também a tradição da Igreja. E na tradição da Igreja nós temos aí alguns sinais daquilo que deve acontecer para nos mostrar quando chega, afinal, o fim dos tempos. Verificar isso no tempo de hoje. Então, a grande profecia deve ser estudada é realmente aquela das Sagradas Escrituras. Mas não só. Há também a profecia atual. Hoje ainda nos fala Deus. E há, de fato, uma profecia verdadeira, real, nas revelações particulares.
nos fenômenos e nas alocuções e nas visões e nas palavras proféticas que em toda a parte hoje se pronuncia. É preciso dar atenção a isto e começar lá, daquelas já algumas reconhecidas pela igreja, como Salete, como Fátima, como algumas muito famosas, não reconhecidas ainda, mas muito famosas, pelo menos nos seus inícios, muito, muito boas, como Medjugorje, e depois vai indo. É preciso ter estudos sérios de mariólogos e teólogos muito conceituados e sérios que examinaram isso. É preciso ver, é preciso não colocar tudo sob o selo de falsidade. Então, esse passo também deve ser dado. E depois, então, convencidos verdadeiramente pelo horror daquilo que está acontecendo, sobretudo no Vaticano, que se tornou aquilo que Apocalipse 17, 18 e 19 chamam a grande meretriça. Cardeais, bispos, sacerdotes, afinal, se convençam do tempo que nós estamos vivendo e tomem uma atitude adequada. Peçam a coragem, a força a São Paulo e façam essa virada de vida, como nele mesmo aconteceu. E se tornem eles de perseguidores da igreja, da Santa Igreja de Deus. Os perseguidores hoje da Igreja de Deus são aqueles que estão unidos a Francisco, o antipapa e falso profeta. Aqueles que se unem a ele hoje são São Paulo, no tempo antes da sua conversão. Pois é preciso tornar-se Paulo no tempo depois da sua conversão, quando de perseguidor passou a ser ele o pregador. E por isso o perseguido é aquele que havia de sofrer tudo o que sofreu. Então tenham coragem, cardeais, bispos, sacerdotes, fiéis, tenham coragem realmente de dar este passo que São Paulo deu. E de perseguidores da fé católica, tenham ânimo, força, coragem de virem conosco a seguir defendendo, pregando a fé dos apóstolos e esperando com toda a confiança e esperança para breve o retorno do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Oremus. Mihi aute nimis honorati sunt amici tui, Deus, nimis confortatus est principatus eo.